Olá, está no ar a TV Cambinda, a TV online que traz para você arte, educação, cultura e muita ancestralidade. No programa de hoje, falaremos sobre o combate ao racismo na educação e igualdade de gênero. E trouxemos essa mulher maravilhosa, professora Sandra Maria da Silva Santos. Carinhosamente, professora Sandra. Ela que é pedagoga pela UFPE, mestra em educação pela UFPB, na linha de pesquisa de políticas públicas educacionais. Diplomada em formação de formadores pela CREFAL do México. Atualmente, exerce a função de coordenadora de biblioteca numa escola técnica estadual. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Prazer. Eu sou Rafaela Gomes. Vamos começar. Professora, do que se trata a política pública educacional? A linha de pesquisa de políticas públicas educacionais, ela visa exatamente pensar sobre o fazer para a escola, o fazer para a educação. Quais são as políticas que vão ser direcionadas para o campo educacional para beneficiar a diversidade de pessoas, de necessidades, de instituições que nós temos na educação dentro do país. Cada país tem a sua. Então, o Brasil também tem a dele e é uma linha de pesquisa que se debruça sobre pensar a educação e como isso pode chegar a todos e a todas. Certo, professora. Como lidar com profissionais racistas no meio educacional? A gente sabe que o meio educacional, tanto técnico quanto superior, como fundamental, a gente tem uma leva de incidentes raciais, né? Na nossa vivência, né? E a senhora, como educadora, como pedagoga, como a pessoa que a senhora é de luta, como lidar com o racismo dentro do âmbito educacional? O sonho da gente é que não existissem essas pessoas. E a gente espera que a escola seja, por si só, um ambiente democrático, onde os diversos vão estar lá, eles vão estar juntos, conviver, pensar, refletir, e necessariamente eu não tenho que concordar com você, mas obrigatoriamente eu tenho que lhe respeitar. E é partindo desse princípio do respeito à diversidade e aos diversos, que a gente, dentro do campo educacional, encontra, por muitas vezes, deveria não encontrar, pessoas que têm uma postura que deixam a desejar na convivência com o humano, né? E aí isso se aumenta quando são questões racistas, quando são questões homofóbicas, né, e tantas outras atitudes não esperadas. Então, como lidar com essas pessoas? Existem diversos comportamentos. Você tem o âmbito pessoal, que você pode ir até a pessoa e deixar claro para ela que aquela postura não é esperada dentro do ambiente escolar. Você pode, caso a situação fique mais grave, você pode recorrer juridicamente. Então, existem instâncias dentro da educação, ouvidoria, sessões dentro das próprias gerências de educação, que vão te receber e ouvir o que você tem a dizer. Pessoalmente, eu penso que seguir os passos de ir pessoalmente falar com a pessoa, deixar bem claro que a postura dela destoa daquilo que se espera da relação humana. Não é obrigação no sentido de você é forçado a. Você está sendo respeitado, você deve retribuir. E aí, nesse sentido, eu acho que um primeiro contato com a pessoa, não resolvendo, sim, procurar as instâncias jurídicas. O que nós não podemos fazer é nos calarmos. Não podemos permitir que uma pessoa que tem uma atitude dessa permaneça no meio onde há tantos diversos. Porque hoje ele fez com um, amanhã ele vai fazer com dois, e depois ele vai fazer com a comunidade e com o mundo inteiro. Então, esse tipo de gente precisa ser freado, precisa dizer para ele, pare, porque você está errado e você precisa aprender a respeitar. Nós estamos aqui, não vamos sair daqui, quer você goste ou não.
Então, foi um espaço conquistado, não foi um espaço invadido. A escola não foi invadida pelos negros e negras. É um espaço de conquista, é um espaço de direito. Então, não podemos permitir que a atitude de determinadas pessoas afaste a possibilidade e o direito universal à educação dos negros e negras, jovens, homens e mulheres do país. Professora, explica para a gente falou de homens e mulheres, dessa igualdade de gênero, né? Explica para nós o que é gênero e sua igualdade. E de como a escola trata a questão da formação da igualdade de gênero e da identidade racial e de gênero também. Então, eu venho de um tempo em que, se você fosse assinar, preencher uma ficha de emprego, ou preencher um formulário qualquer, estava lá escrito sexo, né? E aí depois resolveu se dizer usar a palavra gênero, porque ele abrange tudo que eu sou, né? Eu não sou simplesmente o fato de ser fisicamente uma mulher, pelo menos pelo que você me vê, ou um homem. Eu tenho outras coisas, eu tenho outras possibilidades, eu tenho outros direitos de ser. E quem não se encaixa nesse modelo, como é que fica? Então, aí a gente vem com a terminologia gênero, porque ela é abrangente, mas, ao mesmo tempo, ela respeita, né, as especificidades de cada um. Então, dentro do ambiente escola, é necessário, é urgente. A escola, eu entendo a escola como o espaço onde todas as discussões deveriam passar por lá também. Ela não é o único lugar, mas ela é o espaço onde todas as discussões deveriam passar. Porque nós vamos ter ali pessoas advindas das mais variadas origens, com as mais variadas crenças, com a mais variada carga cultural maravilhosa, e é isso que faz a escola pulsar, é esse ser cultural, entendendo cultura, como diria o Foucault, que ele diz, cultura é o jeito de ser e agir de um determinado grupo num determinado local. Então, no que a gente diz cultura, está abrangendo o jeito de ser, de vestir, de falar, de se relacionar, de como eu cultuo os meus santos, os meus orixás, como é que eu chamo tudo isso, como é que eu lido com todas as situações. Isso é cultura, é a forma de viver de um determinado grupo num determinado local. Então, a escola recebe. A escola ela é o espaço que convergem todas essas pessoas. Então, discutir sobre gênero, falar sobre gênero, trazer essa discussão, ela é importantíssima dentro da escola, porque nós somos um espaço de nascimento formador. A escola é o espaço que forma. É a escola onde você discute e você também traz discussões para a escola. Então, quando ela é o espaço, quando ela se presta a ser esse espaço de discussão, de reflexão e, acima de tudo, de respeito, você ajuda a formar pessoas melhores, né? Então, a gente não está pensando aqui que a escola é só o espaço onde eu vou aprender a ler e escrever algumas letras. Há muito tempo que nós, educadores, já não pensamos assim, já dizia Paulo Freire, né? Da leitura de mundo que antecipa a leitura da escrita. Então, a escola é esse espaço que discute sobre gênero. É importante que discuta, até para que algumas situações que não estão muito claras e que muitas vezes os nossos estudantes não têm oportunidade de conversar isso nas suas casas, sintam-se mais à vontade entre os seus pares, que são os seus colegas de sala com a mesma faixa etária, e com os seus professores, sintam-se à vontade para conversar. E eu acho muito interessante também que a escola seja esse espaço, porque é o espaço onde a gente aprende. Eu aprendi bastante, venho aprendendo e tenho certeza que enquanto vida eu tiver e estiver dentro do ambiente escola, eu vou estar aprendendo com os jovens que chegam, não é? Então, quem é professor, quem está no ambiente escola, ele é convocado a ser inquieto, porque o jovem ele é inquieto. Ele quer ser astronauta de manhã, à tarde ele quer piloto de Fórmula 1 e à noite ele é ativista, né? E isso com toda a força que ele tem. E a gente tem que aprender a lidar com essa dinâmica, sem falar nas diversas palavras que vão sendo incrementadas ao nosso vocabulário. O jeito de falar, o jeito de ser. Eu não vou adotar o jeito dele, mas eu vou respeitar e vou procurar entender, que é para eu poder me comunicar com esse jovem. É importante que o professor busque a comunicação com o jovem. E essa comunicação traz aprendizagem. Eu faço as minhas palavras de uma música do Gonzaguinha que diz: eu acredito é na rapaziada que vai em frente e segura o rojão. Né? Então eu acredito nessa galera jovem. Muito boa.
É verdade. E é por isso que a TV Cambinda existe, porque a gente acredita na juventude, né? O Centro Cultural Cambinda Estrela acredita no prosseguir da juventude, né? Do futuro, no amanhã, né? Aqui a gente tem, atrás da gente tem essa bandeira que é do Cambinda Estrela do Amanhã, que é nada mais nada menos do que nossos cambindinhas, né? O nosso futuro. Eles que vão levar tudo isso que a gente está aqui, né? Para adiante. E é isso aí, né? Essa alimentação ancestral, essa alimentação também de individualidade, de como ser indivíduo protagonista. É a continuidade, né? O trabalho que vocês desenvolvem aqui na comunidade e outras pessoas em outras comunidades desenvolvem. Quando a gente vê os jovens lá, as crianças desde miudinhas lá já pegando intimidade com o instrumento, com o cantar, com o dançar, com o culto aos seus orixás, enfim. Então a gente diz, tem esperança, é continuidade, não é? Então eu sei que quando eu parar, seja por qualquer que for o motivo, terá 1, 2 ou 3 que vai dar continuidade. Então a presença do jovem é a esperança. É verdade. É uma esperança muito maravilhosa. Continuando o papo sobre gênero. Por que as escolas, e aí eu vou ampliar, escolas, faculdades, escolas técnicas também, precisam falar de gênero e orientação sexual? Exato. Eu, mais uma vez, me tomo como exemplo pela minha idade e eu venho de uma geração em que não se discutia isso na escola. Eu venho de uma geração em que falar de reprodução humana era o conteúdo da 4ª unidade, hoje chamado de unidade didática, ou 4º bimestre, e que nós não conversávamos sobre isso. E eu me recordo que eu ficava ansiosíssima, porque eu folheava o livro e via as imagens que tinham lá. Então eu disse, não, eu quero chegar nisso aí. E não sei por que cargas d'água, o conteúdo nunca chegava lá, não é? Então, quando chegava perto dele, que era o último, não chegava. Então, a gente vai procurando se informar de outras formas. Então, entendendo hoje a escola como um espaço formador, é importante que eu converse isso com o meu aluno, porque muitas vezes ele não tem a oportunidade, não se sente à vontade para conversar isso em casa, muitas vezes é até tolhido. É o espaço formador onde nós vamos ter também o conhecimento científico para que não haja banalização. Então, quando você aprende em ambientes não apropriados, corre um risco de você banalizar. Então, a experiência de vocês aqui com o Cambinda, qual o melhor local para essas crianças da comunidade aprenderem sobre as ações, sobre o maracatu que vocês têm? Aqui. Aqui é o local formador delas. É aqui onde vão estar os mais velhos, ou até os jovens que já têm mais tempo que eles. E nesse tipo de convivência, né, a antiguidade realmente é posto, né, porque não é por supremacia, é saber que eu estava aqui antes, vi coisa que vocês não viram e eu quero passar para vocês. Verdade, né? Exatamente. Então, assim, a escola é esse espaço para se discutir gênero, sim, e discutir orientação sexual. Eu não vou converter ninguém a nada, mas eu tenho obrigação de oferecer conhecimento. Eu tenho obrigação de trabalhar naquele jovem que, por acaso, tem alguma dúvida, que ele tenha as suas certezas, saiba que caminho trilhar e que ele possa aprender a criar mecanismo de defesa contra uma sociedade extremamente violenta com relação às pessoas com uma outra orientação sexual que não é a que alguém goste. Né? Então, a gente sabe que existem grupos que são altamente perseguidos. Então, como me livrar disso aí? Como me proteger disso aí? Quais são os meus direitos? Desde saber quem eu sou o que sou, porque agora eu sei quem sou eu, já dizia o Lazo, né, na música dele, 14 de maio. E eu preciso dizer para ele que quando não tiver um adulto presente, como é que você pode agir? E o que é que vai te fazer se sobressair nisso aí? Então, é função da escola, a gente precisa discutir sobre isso. Eu não vou converter ninguém. Até algumas vezes você encontra algumas pessoas mais radicais que dizem, não, a escola está ensinando o jovem ou a criança a fazer aquilo ali. Como alguns discursos que aconteceram há 2 anos atrás, né? Nós tivemos alguns discursos de que nas escolas tinham chegado material meio que obsoleto e tudo mais. E, enfim, não é isso. O papel da escola é, inclusive, entender que essas pessoas existem, resistem e precisam ser respeitadas. Função da escola. Muito bom, é muito verdade. E
com esse respeito, a gente chega a essa orientação, faz com que as pessoas elas consigam, por exemplo, planejar uma família, né? Esses jovens, essas jovens consigam ter uma orientação de planejamento familiar, que é muito importante, né? Que não existe, né? Hoje a gente vê muito nas comunidades, né? Nas periferias, muitos jovens, pais e mães, né? Muito mais mães do que pais, né? Porque muitas vezes a mãe ou a família da mãe jovem que assume aquele compromisso, né? Enquanto o pai ele não age com a responsabilidade de fato, né? Então essa orientação ele vem desse intuito também de estar ali orientando no planejamento familiar futuro, né? E aí vem toda essa beneficência, né? Porque se eu me oriento, se eu me galgo de coisas, de informações, né? Meu futuro vai ser bem diferente, não é isso? Eu vou ter armas, né? Armas no bom sentido, para argumentar contra o meu opressor. Eu não preciso bater no meu opressor, mas eu preciso entender o que ele quer e dizer para ele que não é por ali que ele vai conseguir e ele não vai conseguir. Eu tenho que saber argumentar. Então, a escola é o espaço para preparar esse jovem para a argumentação em diversos âmbitos. Entender, não é, que você não tem que ter vergonha do que você é nem de onde você vive. Muito pelo contrário, você tem que olhar a sua história e a história dos seus e dizer, realmente, os heróis estão aqui. Eu não preciso abrir um livro de história para ver outros heróis. Eu começo vendo os heróis da minha rua, os heróis da minha família, os meus idosos que venceram tantas coisas. Estão aí nos dando recado. Minha mãe, meu pai, meu primo, aquele primo que eu tinha, né, que hoje não está mais com a gente, mas que história bonita que ele tem. Então, partir do princípio que bela é a minha história. Depois, eu começo a embelezar a história dos outros. Isso é meio poético, e a gente sabe que na vida real, na carne, dói muito mais, mas a gente precisa também da poeticidade para dizer, é possível encarar um mundo extremamente violento e preconceituoso com poesia. Não é viajar flutuando, tirando os pés do chão e achando que não vai fazer nada, ficar só no caminho dos sonhos, mas é acreditar que é possível. E aí você não precisa agir com a mesma violência do opressor, porque a melhor arma para o opressor é entender que você não quer guerra com ele, mas você é muito mais poderoso que ele. Você tem argumentos. É verdade. Professora Sandra, vamos para as nossas considerações finais. Deixe a sua palavra para a gente. Isso. Primeiro, agradecer a honra de estar aqui, de ser convidada, agradecer essa oportunidade de fala que vocês me deram, porque é o momento em que eu tenho estar numa comunidade que eu ouço falar, que eu tenho amigos nela, pessoas que eu respeito muito, trabalho muitíssimo, e são pessoas jovens, muito jovens, você é uma dessas, né, e outros mais aqui presentes, que eu aprendi a respeitar com o passar do tempo. Tem gente aqui que eu conheço há um pouco mais de tempo e me ensinou a respeitar. Então eu tenho grande respeito. Não é o respeito medo, é o respeito de dizer como eu valorizo aquele trabalho. Então, primeiro, me sentir honrada. Segundo, convocar os jovens da comunidade a procurarem suas raízes e a fincar suas raízes aqui na comunidade. Eu não preciso correr para um lugar melhor para ser melhor. Eu posso transformar o meu lugar no melhor. Eu posso lutar pela melhoria do meu lugar. Eu sempre digo que a gente não quer sair de comunidade. Eu moro no Córrego do Genipapo, não tenho vergonha nenhuma de lá. O que não me deixa feliz é saber que as políticas públicas não chegam no Córrego do Genipapo como deveriam. Mas a culpa não é do morador do Genipapo, a culpa não é da localização geográfica do Genipapo. A culpa é a ausência das políticas públicas. Então, deixar aqui o meu apelo aos jovens da comunidade, às pessoas que nos ouvem hoje, a vocês que fazem esse trabalho, que vocês jovens, vocês são a continuidade. Então, quando eu vejo, hoje não mais presencialmente, devido a necessidade de afastamento, mas quando eu vejo os vídeos produzidos aqui, os pequenos vídeos, mostrando a criançada tocando, já se familiarizando com o instrumento, eu olho e digo, tem esperança. Tem esperança, há continuidade. Não é? Então, agradecer e desejar que essa comunidade continue forte, continue reflexiva e parabenizar pelas pessoas que ela conseguiu formar até aqui e a partir de vocês estão sendo formados outros. Muito obrigada.
Nós que te agradecemos, professora Sandra, por você estar aqui conosco e trazer toda essa sua mala cheia de conhecimentos para a gente. Nosso convite ele não é só hoje, nosso convite é para a vida inteira. Nossa Casa Diamante também é vossa, certo? E este foi mais um TV Cambinda. Até a próxima!